Bem, eu sou a Wanda, né, Cláudia, e eu sou casada, sou professora da educação infantil, né, já há bastante anos, e eu tenho um casal de filhos. E eu tô aqui para contar o milagre que Deus fez na minha vida, isso no ano de 2013, porque foi um ano assim que eu descobri uma doença grave. Como vão dizer até hoje, eu acho que a mais grave, não sei se podemos classificar as doenças, assim, de uma ser mais grave do que a outra, mas foi uma coisa que me abalou muito, né? E isso aconteceu em julho de 2013. Eu, como todo ano, como eu acredito que a maioria das mulheres fazem, o seu exame de rotina no ginecologista, e eu nunca deixei de fazer. E isso daí me deixou muito abalada, porque como eu fazia todos os anos, eu nunca pensei que ia chegar de um ano para o outro, eu chegar para fazer esse exame, e na hora que eu estava fazendo o ultrassom das mamas, o médico já falar com a enfermeira auxiliar dele, ele insistia muito na mama esquerda, né? E aí ele pediu para a enfermeira me ajudar a deitar de lado. E aí ele continuava insistindo, apertava bastante o aparelho assim na mama. Então eu já fui ficando assim achando alguma coisa tá errada. E ele aí chamou a enfermeira e ainda falou, olha aqui para você ver, isso aqui tá calcificado. Então essa palavra calcificado nunca mais saiu da minha cabeça. Qualquer coisa que fala que está calcificado, já vem na minha mente assim, é câncer, né? Não sei se realmente é isso, mas eu sei que ele falou que estava calcificado. E aí insisti ali, conversando com ela, e eu peguei e falei para ele, assim, tímida, assim, com a voz baixa. Eu peguei e ainda falei, mas é sério, doutor? Um médico muito bacana, já de idade, assim. Eu lembro, eu não esqueço que na hora que estava fazendo os exames, eu acho que eles ficam assim até cantarolando para descontrair a gente um pouco. Eu lembro que ele cantava aquela música Fuscão Preto. E eu falava, meu Deus, uma coisa tão antiga, e o médico não tá nem aí. Tava alegre lá cantando. E aí ele pegou, quando eu falei assim, se era sério, né? Ele pegou e falou, é grave, minha filha, é muito grave. Até ali eu não sabia. Quer dizer, se o médico fala que é grave, a gente já fica assim, a gente não é boba, tem conhecimento das coisas, então a gente já imagina, é câncer então, né? E era um câncer. Ele pegou, terminou o exame e falou para mim, eu vou fazer o teu laudo, isso era umas 10 e pouco da manhã, vou fazer teu laudo e você volta aqui umas 4 da tarde, que eu já vou estar com ele pronto, e você já vai levar, falou, já liga pro teu ginecologista que pediu, e você já vai levar para ele, fala para ele te atender hoje mesmo. E quanto mais ele falava essas coisas, mais eu via que a coisa era muito séria mesmo, né? Aí, e nesse dia que eu fui fazer esse exame, uma clínica, como eu disse, até distante daqui, né? Lá, Ultra Medical, lá na rua Pernambuco. E aí meu marido tinha me deixado lá para fazer os exames e ia levar o carro para a oficina. Então eu ia voltar de ônibus, né? Mas tranquilo, isso daí para mim nunca foi. E nesse dia aí, quando eu saí de lá, eu acho que foi até bom eu estar a pé, né? E para pegar o ônibus eu teria que vir até a Avenida Mato Grosso, eu não sei se dá umas 5, 6 quadras. E aí eu vim, né? Andando e chorando na rua, né? Porque aí o médico não tinha me falado é câncer, mas aí eu já sabia, né? E aí eu vim andando, sol muito quente e tudo, mas eu não via nada. Eu simplesmente estava só andando e caminhando. Aí eu vim até a Avenida Mato Grosso, peguei o ônibus e vim para casa. Quando eu cheguei aqui em casa, estavam todos aqui, minha mãe, inclusive, que nem mora aqui, é da fazenda, estava aqui almoçando tudo.
E aí meu filho já falou, mãe, ligaram lá da onde a senhora fez o exame e falou que o médico adiantou o laudo da senhora, a hora que quiser ir lá pegar já pode, né? E aí eu almocei e não falei nada pra ninguém, né? Eu falei, não vou... Nem pensei, não deu vontade de falar naquilo, né? Aí terminei de almoçar, tudo. Esperei mais de tarde, falei com o ginecologista, consegui uma consulta de urgência lá, né? E voltei lá e peguei e já levei no ginecologista. E ele já pegou e já me falou. Falou, é câncer sim, Wanda. E já vou te encaminhar para o mastologista, né? E eu vou ligar lá, vou ver se ele consegue te atender hoje ainda, né? E assim que foi feito, né? Então, aí... Quando eu levei para o médico isso daí, foi em agosto de 2013, no dia 21 de agosto, já foi feita a primeira cirurgia na minha mama. E que não foi uma mastectomia, que é a que tira toda a mama, né? Eles tiraram parte e manda para São Paulo para fazer a análise. Isso daí é tudo muito rápido, né? Com uma semana já veio o resultado. E 11 dias depois eu fiz outra cirurgia na mama, já tirando toda a mama. E aí, inclusive, tirou as duas, sugestão do médico, né? Ele falou que é uma sugestão dele, mas a gente não querendo, não tira. Mas ele falou o lado, que é muito arriscado, com o passar de 2, 3 anos da câncer, né? E aí eu fiz a segunda cirurgia, já tirando as duas mamas. E aí, em seguida disso... Uns 40 dias depois começou as quimioterapia. E de lá, de 2013 até o ano passado, 2017, eu passei por 9 cirurgias na mama, né? Porque eu fiz a quimioterapia e deu rejeição do silicone, teve que ser tirado, né? Depois fiz a quimioterapia é uma coisa que... As pessoas que têm mais conhecimento sabem que ela é uma coisa que quando você está fazendo ela, você não pode nem fazer as unhas. Porque um corte do alicate que atingir tua pele não vai sarar enquanto você está fazendo quimio, enquanto ela está em efeito em você. Aquilo só vai abrir, vai inflamar, né? Então é uma coisa assim bastante complicada que você tem que ter bastante cuidado com tudo. Mas geralmente, numa ocasião, quando você está fazendo esse tipo de tratamento, a gente não tem, pelo menos aconteceu comigo, você não tem interesse, não tem vaidade, você só quer a cura disso daí. E quando eu estava fazendo a químio, no consultório, muitas pessoas falavam, tem que ter fé em Deus, Deus é que vai te ajudar, tudo. Mas aquilo na minha cabeça, era assim, eu queria culpar alguém, não sei se até Deus pelo que estava acontecendo comigo, mas eu estava assim muito mal. Eu não tinha assim aquela busca por Deus. Eu sou uma pessoa que fui criada na igreja católica, minha família católica, mas aquele católico igual eu acredito que a maioria dos católicos, não todos. Eles vão na igreja mais assim, numa festa, num casamento, numa coisa assim. Então eu tinha isso daí, não era aquela fé, eu não tinha conhecimento de Deus. Eu não tinha conhecimento, eu tinha Bíblia em casa, mas eu não lia, né? Eu não tinha nada desse lado aí, né? E aí, durante esse tratamento, fazendo a cirurgia, fazendo a químio, passei pela perda de cabelos, mal-estar, que você fica muito ruim. Passei muito mal, tive que ser internada diversas vezes, porque dá anemia muito forte. Nesse período, já em 2014, eu fui numa costureira, né? Não sei se é minha irmã que pediu para levar uma roupa, porque por todo esse período eu estava de atestado médico, então eu ficava basicamente em casa, sentada, lendo, dormindo, né? Aí minha irmã pediu que eu levasse uma roupa na costureira. E a gente tem uma costureira aqui no bairro, mas eu nem sabia que ela era da igreja IECG. Não tinha conhecimento e era uma pessoa que eu já conhecia há bastante tempo. Aí eu fui lá levar essa roupa
E conversando, eu já sem cabelo, com lenço na cabeça, tudo aí conversando. Ela sabia do meu tratamento, né, que eu estava fazendo. Uma senhora muito simpática, muito atenciosa. Eu tenho ela no coração, até hoje. E ela me fez um convite. Falou, Wanda, amanhã, isso era uma segunda-feira. Falou, amanhã eu participo de um grupo da igreja, que é o MIA. Eles vão fazer um passeio numa chácara, né? Vão comemorar o Dia do Idoso. Esse dia que ela me falou era 29 de setembro. E o passeio seria dia 30. Eu não tenho certeza, parece que o Dia do Idoso é dia 1º de outubro, alguma coisa assim. Aí ela falou, você não quer ir? É R$20 só, mas se você for, eu pago. Não precisa nem você pagar, eu pago. E isso é só para ajudar lá, porque a gente vai ter Deus do café da manhã, tem o carro que vai levar a gente, né? Vamos, você tá aí, você fica o dia inteiro na sua casa, você falando que não tem nada para fazer, nessa tristeza. Vamos, o pessoal lá é maravilhoso. Eu não dei resposta e não me interessei muito por aquilo, mas vim embora para casa. E à noite eu fui pensando. Eu falei, eu vou. E eu acordei cedo, arrumei, ela falou, ó, leva uma toalha, uma coisa, se quiser levar uma esteira para pôr no chão, lá é muito gostoso, a gente vai passar o dia. Aí eu arrumei tudo, acordei cedo e falei para minha irmã, antes dela ir pro serviço. Eu falei, você não me dá uma carona até uma igreja? Eu falei, vai desviar um pouco, a minha irmã trabalha no Ministério Público ali no fórum, né? Aí eu falei, mas é muito rápido, é só me deixar lá. E aí ela falou, imagina, né? E a minha irmã é minha vizinha aqui de casa, né? Então, de certa forma, não teve nem que se deslocar para me dar essa carona. E eu fui, arrumei, como diz, minha bolsa e fui. E cheguei lá na igreja, já estava cheio de gente, cheguei cedo, 7 horas. Né? E o carro ia sair, parece, quase 8, mas eu não podia atrapalhar o horário da minha irmã. E eu cheguei na igreja, tinha bastante gente, parece que tem um grupo de oração cedo lá, porque eu sei que tinha bastante gente e não era todo esse pessoal que ia lá para essa chácara, né? E aí eu já fui sendo apresentada para as pessoas e sendo muito bem tratada, eu já assim me senti muito bem. E demorou um pouco, chegou a senhora que tinha me convidado, que é a dona Léo, né? A Léo costureira, que a gente fala, ela é do MIA, já há muitos anos que ela é da igreja, né? Aí ela chegou com o esposo dela, tudo naquela alegria, e partimos para essa chácara, né? Muito gostoso, é a chácara que parece que é do sogro da Zil, né? A Zil é lá do MIA, né? E fomos passar esse dia lá. E foi maravilhoso esse dia lá, e lá que eu senti, assim, eu fui muito bem acolhida, as pessoas vinham conversar comigo, né? Então, tivemos o café da manhã, tivemos o almoço, até a mãe do apóstolo estava lá também, o pai dele. E a mãe dele, já uma senhorinha, né? E a minha mãe, com o mesmo problema que ela tem. Né, os médicos, aliás, as pessoas falam que é Alzheimer tudo, mas o médico da minha mãe fala que aquilo não é Alzheimer, é velhice mesmo, o cérebro da gente vai, eles falam até na vulgar assim, fala, tá secando, então você já fica na repetição, você esquece que acabou de falar, né? E aí ela gostou muito de mim, ficava sempre sentada do meu lado e ficava sempre perguntando as mesmas coisas para mim, mas eu tenho experiência com pessoas assim. E então estava gostando muito de estar ali. E eu lembro que a pastora Selene, né, vinha e ainda ficava perto. Ela falou que era a mãe dela, né? Que aí eu não tinha conhecimento das pessoas da igreja, quem era quem, se esse é mais aquele ou não. Não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Para mim, todo mundo que estava ali era membros e estávamos ali em comum. Aí ela veio, conversou, ficamos sentados a tarde inteira lá junto. O pessoal foi fazer hidroginástica, porque aí a Zil proporcionava tudo para aquele grupo ali, né? E ficamos tudo muito à vontade. Aí voltamos desse passeio e na volta eu já peguei carona com o pessoal que vinha aqui para o meu bairro, que estava lá, que era a Salete, que é aqui do Taquaruçu, da célula Taquaruçu. Já me convidaram para ir na célula na quinta-feira, isso era uma terça, e eu fui. E a partir daí eu percebi que Deus fez um milagre na minha vida, porque eu estava assim,
Eu fiquei 1 ano e 8 meses em tratamento, não só do câncer, mais da depressão do que do câncer, né? E aí, de licença, todo esse tempo, não tinha condição de trabalhar, porque eu sou professora da educação infantil, então, se você não estiver muito bem, você não vai dar conta de estar com as crianças, né? E aí eu fui para a célula e depois já na igreja, e eu fui me inteirando cada vez mais e buscando conhecimento, e vi como que Deus tinha preparado tantas pessoas boas para estar do meu lado ali, naquele momento assim, que são momentos assim que muitas vezes você não se abre todo o seu sentimento que você tá com as pessoas da sua casa. A família é tudo pra gente, eu acho que ela está em primeiro lugar. Mas tem muitas coisas que você não consegue conversar. Precisa ser com uma pessoa de fora e com essas pessoas que têm o dom da palavra mesmo, eu posso dizer isso. Porque eu, assim, eu posso dizer que a pastora Shelra, do MIA, e a Salete e a Dona Léo, elas foram assim o esteio nessa doença que passou, né? E Deus me curou do câncer, né? Graças a Deus, Ele me curou. O médico já falou diversas vezes. Eu continuo fazendo os exames de rotina. A princípio era de 3 em 3 meses. Agora eu estou fazendo de 6 em 6 meses. Inclusive fiz em dezembro, agora de 2017. E graças a Deus, de todos os tempos que terminou o tratamento de quimio e de rádio, nunca deu nenhuma alteração. Eu sempre estou assim com a saúde boa, os exames todos dão excelente. Mas continua repetindo, né? E o médico, ele sempre assim, a gente quando vai mostrar o resultado dos exames, a gente está ansiosa, né? Eu acredito que normal com uma doença dessa. E ele sempre fala, Wanda, mas você está curada, você não precisa ficar assim. Aí eu falo, mas eu não sei, é uma doença que a gente tem muito medo, porque é uma coisa assim, como eles falam tudo, né? O meu médico, né, Dr. Moacir Bastos, ele é muito religioso e muito didático também, ele faz até os desenhos de tudo. Então ele mostrava tudo como que é a célula, como que ela modificou, como que vira. Aí eu falava, mas por que foi dar esse câncer em mim? Ele falou, esse seu câncer de mama não é por nada assim que te deu ele, não é que você fez nada, ele é uma coisa que o seu próprio organismo é que produziu, né? E daí eu tenho que ficar num tratamento, eu tomo uma medicação que chama tamoxifeno, é um bloqueio hormonal para que eu fique, são 5 anos tomando essa medicação, ela vai acabar só em maio de 2019, que eu vou parar de tomar, ela faz um bloqueio e aí o seu corpo acostuma com aquele bloqueio hormonal e deixa de produzir aquele hormônio. Então aí ele falou, aí por isso que só toma 5 anos. Que eu falei, mas e aí, quando eu parar? Não tem perigo de voltar? Ele falou, não volta mais. Falou, você está curada e pela fé que você tem, né? Então, assim, eu falo que foi Deus que pôs no meu caminho essas pessoas, né? Essas pessoas que nunca me abandonaram, né? Isso daí, depois em 2014 eu fiz um encontro, que foi uma coisa assim, como diz, eu cheguei do encontro tão emocionada, tão assim, que quase que eu falava tudo o que tinha acontecido lá, mas na verdade não era para falar para ninguém, porque tem que deixar cada pessoa ter a sua experiência, né? E foi uma coisa assim maravilhosa demais na minha vida. Aí, isso foi em março, quando foi em maio, eu batizei, né? E aí, em 2016, eu fiz escola de líder. Pois é, então, de todo esse tratamento que eu passei e da cura que Deus me deu, eu tô aqui só para agradecer. Agradecer, em primeiro lugar, a Deus, porque foi com a fé que eu não tinha e que eu aprendi a ter, né? Que ela veio, eu não sei se vem nesses, a gente precisa passar talvez pelos esses momentos tão difíceis para que a fé ou aflore ou então ela se fortaleça mais, né? Então eu tenho muito a agradecer a Deus, agradecer a todo o pessoal da igreja ICG, porque dali tem as pessoas que tiveram mais junto,
a mim, mas teve assim, todo o pessoal da igreja sempre me tratou muito bem, muito. Pessoas que eu não conhecia, pessoas que eram apresentadas, né? E a primeira pessoa assim que me convidou para ir para a igreja foi a dona Léo, né? E eu fui, e ela tá junto até hoje, tanto na minha célula como no MIA. Na igreja lá, a pastora Shelra, né? Depois eu conheci o marido dela, o pastor Anderson também, né? A pastora Shelra, não sei se poderia falar isso, mas é a minha pastora do coração, né? Eu consigo me abrir muito com ela, eu tenho muita liberdade com ela. Então, assim, é aquela afinidade, né? E agradecer a minha líder de célula, Salete, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que deixa todas as coisas dela para atender a gente. Qualquer hora, qualquer momento que eu precisei, ela sempre esteve presente. E agradecer também ao apóstolo Edmilson, que eu não sei, mas Deus deu o dom da palavra para ele, porque que palavras maravilhosas eu ouvi nos cultos, né? Maravilhosas. E da esposa dele também, a apóstola Marisa, né? Algumas vezes, dela eu ouvi bem, assisti bem menos culto dela, né? Mas assim, uma palavra que vem direto pra gente, né? Parece que eles, eu não sei, eu acho que Deus que dá esse dom, porque parece que Ele sabe o que a gente está passando e a palavra vem certinho pra gente, né? Na escola de líder, o pastor Enivaldo, maravilhoso. Eu fui uma aluna que, como eu sou professora, eu sou uma pessoa que questiona muito. E lá no nosso grupo, eu não lembro se foi a 8ª turma, não tenho certeza que turma que foi. Tinha uns grupos que já era de célula e eu estava assim lá sozinha, eu não tinha nenhum colega lá, nenhum conhecido. Mas mesmo assim eu questionava muito. Mas eu me achava assim uma aluna fraca, uma aluna sem conhecimento da palavra de Deus, né? Mas eu gostava de questionar. E depois, no final, na última aula, ele me fez uma homenagem, falando que eu fui. Ele chamou um grupo de 5 pessoas e eu estava nesse grupo como os melhores alunos da turma. E aí eu ainda falei para ele, mas como que eu sou a melhor se, sei lá, eu sou tão sem conhecimento da palavra de Deus ainda? Ele falou pelos questionamentos, porque muitas vezes você está cheia de dúvidas, mas não tem coragem de questionar, né? Então ele falou, muitas vezes você já tirou a dúvida dos outros, você, como eu disse, se expondo. Então eu só tenho a agradecer a essa igreja maravilhosa que é a IECG, o que ela fez e está fazendo na minha vida, né? E eu continuo firme nela. É uma igreja muito boa de ir. Eu estou sempre falando para as pessoas, é uma igreja muito boa de participar dela, né? Amém. Né? Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas.